Tem correntes que não fazem barulho, mas sufocam a alma todos os dias. Existem prisões que não têm grades, mas trancam o espírito por dentro. E o pior cativeiro é aquele que você aprendeu a conviver em silêncio. Você ora, mas ainda sente culpa. Você clama, mas algo não se move. Será que existe uma oração que realmente liberta sem precisar gritar? Hoje, 3 chaves vão ser entregues. 3 clamores escondidos nos Salmos 34, 40 e 51. E quem declarar com verdade vai ver Deus romper aquilo que o mundo achava irreversível. Tem pessoas que vivem travadas espiritualmente e nem sabem por quê. Carregam peso nos ombros, peso no peito, peso nos pensamentos, mas acham que é só cansaço, só rotina, só mais uma fase. Só que existem fardos que não foram dados por Deus. Existem dores que não nasceram no corpo, nasceram na alma. E existem prisões que não têm grades, mas conseguem paralisar toda uma vida. O que ninguém vê é o que mais tem o poder de nos prender. Você já se sentiu assim? Como se existisse algo amarrando seus passos, mesmo quando você está tentando obedecer a Deus? Como se, por mais que tentasse orar, sempre algo te puxasse de volta para um lugar escuro? Isso tem um nome: opressão espiritual não tratada. E muitos estão tentando vencer isso com força humana. Quando, na verdade, o que Deus está pedindo é uma oração quebrantada, um clamor verdadeiro. E é aí que entram os 3 salmos que ninguém pode ignorar: Salmo 34, Salmo 40 e Salmo 51. Cada um deles é como uma chave espiritual. Uma chave que só se encaixa quando o coração se rende. Não basta repetir palavras, é preciso sentir a dor, a verdade e a entrega que essas palavras carregam. Mas antes de te mostrar como esses salmos liberam poder, eu preciso te contar algo que pode parecer pesado, mas é libertador. Nem toda prisão foi criada pelo inimigo. Algumas foram construídas por nós mesmos, através de escolhas erradas, pecados escondidos, culpas negadas e silêncios que gritaram mais alto do que orações. Por isso, a primeira coisa que Deus precisa hoje não é a sua força, é o seu arrependimento. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, 18. Esse é o primeiro código de libertação: o quebrantamento. Não adianta tentar parecer forte diante de Deus. Ele não se move com atuações, ele se move com verdades. Talvez hoje você não tenha forças nem para orar, mas se você conseguir chorar com sinceridade diante dele, isso já é o começo de um milagre, e o céu responde esse tipo de clamor. Muitos querem vitória sem exposição, querem cura sem confissão, querem libertação sem rasgar o peito, mas a porta da liberdade só se abre por dentro. E quando você decide escancarar tudo diante de Deus, o que te envergonhava se transforma em testemunho. O que te acusava se torna uma arma contra o inimigo. Porque Deus nunca desperdiça uma dor verdadeira. Ele transforma, mas o que poucos percebem é que o inimigo teme exatamente esse momento. Ele é aquele que tenta te convencer de que orar não vai mudar nada, que é tarde demais, que você não é digno. Sabe por quê? Porque ele conhece o poder do Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando Deus se inclina, o que estava acima de você se dobra diante dele. O que te oprimia perde autoridade, e o que te paralisava começa a cair por terra. Mas o que muitos não sabem é que esse versículo só acontece depois da espera, depois do clamor real, depois da entrega. E aí entra o segundo ciclo da libertação, a espera ativa. Não é ficar parado, é esperar clamando, esperar confiando, esperar resistindo, mesmo quando tudo diz o contrário. Clamar com paciência é guerra espiritual, silenciosa. É quando você está em casa chorando e o inferno está em pânico porque sabe que a libertação está próxima.
É quando você declara: Senhor, eu não desisto. Mesmo em lágrimas eu continuo clamando. E nessa hora, algo começa a se mover. Não fora, mas dentro. Tem horas que Deus está pronto para agir, mas Ele espera que você abra a porta por dentro, porque o milagre não entra em um coração trancado. E tem muita gente tentando viver coisas novas, carregando pesos antigos, tentando andar com Deus, mas escondendo pecados que ainda não entregou. E aqui vai uma revelação espiritual. A maior chave de libertação não é a força, é a verdade. Quando você diz: Deus, eu errei, o inferno perde legalidade. Quando você diz: eu não dou conta sozinho, o céu se inclina. E quando você diz: purifica-me, a transformação começa. O Salmo 51 não é um texto para quem quer vencer uma guerra exterior. É para quem quer ser reconstruído por dentro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Essa não é uma oração comum. É um grito da alma. É como se o espírito soubesse que sem Deus ele não resiste mais. E isso toca o coração do Pai. Tem gente que está há anos sentindo um vazio, um peso, uma acusação constante. Não é porque Deus se afastou, é porque ainda não houve um arrependimento completo, um que não busca recompensa, mas redenção. E Deus não rejeita quem vem com o coração esmagado. Ele não vira o rosto de quem vem sujo, mas vem verdadeiro. O que ele rejeita é a aparência de pureza sem verdade por dentro. Você não precisa de performance, você precisa de verdade. Aquele jovem que chorou sozinho no quarto ao ler o Salmo 51, ele não sabia que sua vida estava sendo reescrita naquele momento. Enquanto ele só conseguia repetir: me perdoa, Deus, me limpa, me cura, o céu inteiro estava em movimento. E o mundo espiritual se curva diante de quem se arrepende de verdade. Porque o arrependimento sincero tem poder de destruir pactos invisíveis. Tem poder de quebrar ciclos de maldição. Tem poder de tirar você de um lugar onde o pecado te acorrentou. O inimigo sabe disso. Por isso ele tenta te convencer de que você está bem, tenta calar o arrependimento, tenta colocar culpa no lugar da confissão. Mas hoje você vai declarar. Hoje você vai rasgar a alma. Hoje você vai se esvaziar diante de Deus e Ele vai te encher de novo. Tem gente ouvindo isso agora com o coração acelerado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aí dentro, cutucando áreas que precisam ser entregues. Você sabe o que precisa confessar. Você sabe o que está atrasando sua libertação. E você sabe que já passou da hora. Não negocie com o que está te destruindo. Não converse com a serpente. Corte pela raiz. Porque o que você não entrega se torna um esconderijo para o inimigo. Mas o que você expõe a Deus se torna território de cura. Agora entenda uma coisa. Esses 3 salmos, 34, 40 e 51, formam um caminho. O Salmo 34 revela o quebrantamento. O Salmo 40 revela o tempo da espera e da confiança. O Salmo 51 revela o arrependimento profundo que gera reconstrução. E quando esses 3 se alinham, Deus libera algo que nenhuma oração comum poderia alcançar. Você para de viver de aparência espiritual. Você para de carregar culpa. Você para de correr atrás de curas e começa a caminhar em restauração. Quando o espírito é curado, o corpo sente. Quando a alma é liberta, o ambiente muda. E é por isso que muitas vezes Deus fecha algumas portas. Ele sabe que você está pedindo bênção com o coração ainda trancado. E por amor, Ele espera. Mas quando você ora com arrependimento real, Deus muda decretos. Deus transforma consequências. Deus devolve o que foi perdido, não porque você merece, mas porque Ele ama reconstruir quem se entrega.
Chega de viver com feridas escondidas. Chega de orar e não sentir nada. Chega de repetir frases que não vêm do coração. Hoje, o Espírito está te chamando para algo mais profundo. Não é sobre como você ora, é sobre como você se rende. E essa rendição é a arma mais temida pelo inferno. Quem se ajoelha em verdade, se levanta em autoridade. Quem se humilha diante de Deus, resiste ao mal sem nem perceber. Quem confessa com lágrimas é revestido com poder. E tem algo prestes a acontecer com quem decidir orar esses 3 salmos de verdade. Mas esse segredo eu vou te contar na próxima parte. Tem algo escondido nesses 3 salmos. Algo que passa despercebido por quem apenas lê superficialmente. Mas quem mergulha com o Espírito sente, porque eles não são apenas orações, são ecos da alma de quem foi esmagado. E ainda assim escolheu clamar. Salmo 34 foi escrito por alguém que fingia estar louco para não morrer. Salmo 40 nasceu de um tempo de espera, onde tudo parecia estagnado. Salmo 51 veio depois de um pecado terrível e uma culpa insuportável. Essas palavras não nasceram no conforto. Elas foram geradas no caos. E talvez seja exatamente por isso que elas carregam tanto poder. Porque Deus não se revela só nos palácios. Ele se revela nas cavernas, nos vales, nas noites mais escuras, onde só quem já quebrou por dentro entende o valor da presença dele. Você já reparou? Esses salmos falam de gritos que ninguém ouve, mas que o céu responde. Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Esperei pacientemente e ele se inclinou para mim. Lava-me completamente da minha iniquidade. Essas vozes vêm de pessoas que sabiam que se Deus não respondesse, ninguém mais poderia ajudar. E é por isso que quando você declara esses salmos com verdade, você atrai a mesma resposta. A resposta que não vem com barulho, ela vem como paz, como uma certeza silenciosa, como um renovo que ninguém entende, mas você sabe que está acontecendo, porque tem libertação que começa sem ninguém perceber. Mas de repente, você já não pensa igual, já não sente igual, já não se sabota como antes, já não aceita viver preso. Tem um tipo de oração que limpa a alma por dentro, e a oração que sai desses 3 salmos tem esse poder. Ela te faz ver o mundo diferente, te faz perdoar quem te machucou, te faz fechar ciclos que estavam em aberto há anos. E sabe o que é mais lindo? Você não precisa entender tudo para viver isso. Você só precisa se render. Tem pessoas ouvindo isso agora que carregam traumas antigos, culpa por decisões que não podem mais desfazer, pecados que foram enterrados, mas continuam sangrando por dentro. E você já tentou esquecer, já tentou compensar, já tentou fingir que superou. Mas o Espírito Santo está dizendo, você só vai ser realmente livre quando me deixar curar isso. Tem gente que diz que tempo cura, mas o tempo só esconde. Quem cura de verdade é Deus. E Ele está aqui agora, não apenas para ouvir sua oração, mas para purificar sua alma, para fechar a ferida onde o inimigo ainda entra, para te libertar do que você se acostumou a carregar. Não subestime o que esses salmos podem fazer. Eles são mais do que versos bonitos. São mapas de restauração. São armas espirituais. São chaves para prisões internas que ninguém vê. E talvez você nunca tenha declarado eles com esse nível de entrega. Mas hoje vai ser diferente. Hoje você vai clamar com consciência. Hoje você vai declarar cada palavra como se estivesse rasgando cadeias invisíveis. Hoje você vai sair desse ambiente com algo novo ativado no seu espírito. Agora, imagine uma mulher que carrega culpa por erros de anos atrás. Ela criou os filhos como pôde, mas se cobra por tudo o que não conseguiu dar. Ela se ajoelha, abre a Bíblia, cai no Salmo 40 e diz: Esperei tanto tempo, Senhor, mas eu ainda creio.
Naquele dia, ela não recebeu uma resposta imediata, mas algo mudou. Ela dormiu em paz. No dia seguinte, uma ligação inesperada, uma reconciliação, uma nova oportunidade. Porque quando você clama com o Espírito certo, Deus responde na hora certa. Tem coisas que estão atrasadas na sua vida porque Deus está esperando você declarar com verdade. Não da boca para fora, mas de dentro para fora. Agora, escuta isso. Você não precisa merecer para ser purificado. Você só precisa pedir com verdade. Porque Deus não se impressiona com quem se acha forte, mas Ele se aproxima de quem admite que não consegue mais continuar sozinho. E você chegou até aqui não é por acaso. Tem um mover acontecendo agora. E se você permanecer até o fim, vai receber algo que vai marcar sua história. Mas antes, ainda tem uma palavra final que precisa ser liberada. Uma verdade espiritual que fecha esse ciclo. Um decreto que o mundo espiritual precisa ouvir da sua boca. Você chegou até aqui e agora precisa ouvir isso com o coração aberto. Nada do que você viveu até hoje foi em vão. Nenhuma dor, nenhum silêncio, nenhuma lágrima foi desperdiçada. Deus estava vendo. Mesmo quando parecia que Ele estava em silêncio, Ele estava trabalhando em segredo, te moldando por dentro, te protegendo de coisas que você nem imaginava, te ensinando a depender só dEle. O que você passou não foi um castigo, foi um processo. E o que parecia uma pausa era preparação. O que parecia um fim era renascimento. Esses 3 salmos que você declarou, 34, 40 e 51, não são apenas textos antigos. Eles são trilhos de ferro cravados no espírito. Eles têm poder de alinhar tua alma com a vontade de Deus. Têm autoridade para arrancar o que te prendia. E tem unção suficiente para te reposicionar espiritualmente a partir de agora. Você não está aqui por acaso. Você não chegou a esse vídeo por curiosidade. Isso foi um chamado. O céu te puxou para esse momento porque algo precisava ser quebrado. Algo precisava ser limpo. Algo precisava ser restaurado. E se você chorou, sentiu peso, se lembrou de pecados, sentiu culpa, não fuja disso. É exatamente aí que Deus não quer tocar. É nesse ponto que a libertação começa. É onde a transformação verdadeira nasce. Porque o arrependimento sincero não é fraqueza, é poder. É a chave que abre portas eternas. É a voz que Deus nunca ignora. Você é escolhido, mesmo que tenha se afastado. Você é amada, mesmo que tenha sido rejeitada. Você é visto, mesmo que ninguém tenha reparado nas tuas lágrimas. Você é perdoado, mesmo que ainda não tenha se perdoado. E agora eu declaro sobre a sua vida: todo o peso espiritual que te oprimia está sendo quebrado. Toda a acusação do inferno contra você está sendo anulada. Toda a culpa silenciosa está sendo removida. E toda a fortaleza emocional está sendo desfeita no nome de Jesus. Você não é mais o mesmo. Sua mente está sendo purificada. Sua alma está sendo lavada. Seu espírito está sendo reativado. Deus está te devolvendo a alegria da salvação. Está te devolvendo a sensibilidade que o pecado tentou matar. Está te devolvendo o brilho nos olhos e a firmeza nos pés. Agora ouça isso com fé. O que o inimigo usava contra você vai ser arma de testemunho. O que te fazia cair vai se tornar base para levantar outros. O que te envergonhava vai ser prova da graça. E o que te prendia não te prende mais. Porque quem ora com verdade sai da cela. Quem clama com arrependimento vê o céu se mover. Quem entrega tudo recebe tudo novo. Você foi curado por dentro. E vai perceber isso nos próximos dias. Na maneira como pensa, no jeito como reage. Na paz que começa a crescer, no discernimento que se afia, na leveza que toma o lugar do peso. E o que começa no espírito, logo aparece no natural. Prepare-se para portas que se abrem,
Prepare-se para respostas que pareciam atrasadas. Prepare-se para novos ciclos. Mas, acima de tudo, prepare-se para um novo nível de intimidade com Deus, porque você não vai mais orar da mesma forma. Você não vai mais cantar da mesma forma. Você não vai mais viver de aparência. Você vai viver com profundidade. Vai viver com clareza, com verdade, com propósito. O céu está reescrevendo sua história, hoje. E para selar essa oração, declare isso com a sua boca agora. Senhor, eu entrego tudo. Eu declaro os salmos da minha libertação. E eu recebo o novo tempo que vem de ti. Repita isso até sentir que algo se rompeu. Até sentir o Espírito preencher onde antes havia vazio. Até perceber que aquilo que te amarrava já não tem mais força. E quando esse vídeo acabar, não volte para a velha rotina. Volte para a presença. Leia esses 3 salmos outra vez. Em voz alta. De joelhos, se puder. Chorando, se precisar. Mas leia com fé. Leia como quem está passando por uma porta, como quem está selando uma nova identidade. E se essa palavra falou com você, se Deus te tocou hoje, compartilhe com alguém que está precisando de libertação. Talvez você seja o instrumento que vai quebrar as correntes de outra alma. Envie, liberte, faça chegar onde a dor ainda está escondida. Porque tem mais gente carregando correntes invisíveis. E talvez você seja a resposta de oração de alguém que está prestes a desistir. Deus te levantou. Agora, levante outros. Esse é o começo de um novo tempo. E nada do que te feriu vai te parar daqui para frente. Você está livre, você foi perdoado, você foi purificado. E agora você está pronto para viver tudo o que Deus preparou. Amém.